Movimento Brasileiro de Alfabetização, Mobral. Com a mudança política após o golpe de 1964, abre-se uma lacuna no processo de alfabetização no Brasil. Com a insurgência do Movimento de Educação Base, MEB, e o Movimento da Cultura Popular, MCP, baseados nos métodos de Paulo Freire, o governo agora militar busca suprimir tais ações, apoiando outros movimentos como a Cruzada ABC, iniciativa da Igreja Presbiteriana do Recife, que tinha o mesmo cunho ideológico do governo. Esse método fracassa, pois perde seu objetivo à medida que crescia nas regiões brasileiras, que era basicamente evangelizar. Ao assumir o controle da educação de jovens e adultos, o Estado, através da Lei 5.379, de 15 de dezembro de 1967, através do Ministério da Educação, cria a Fundação de Direito Público denominada Movimento Brasileiro de Alfabetização, o Mobral, que tinha como meta a alfabetização de 11,4 milhões de adultos até 1971, erradicando o analfabetismo até 75. O Mobral começa a funcionar em setembro de 1970, financiado por recursos da loteria esportiva, imposto de renda, além de doações de empresas estatais e particulares. O Mobral foi dividido em 3 níveis: administração central, coordenações estaduais e coordenações municipais, de forma com que o Estado e municípios captavam estrutura, mão de obra e educandos, alocando-os em locais e horários ociosos, e a administração direta, no caso a União, financiava sua execução, promovendo capacitação e fornecendo material didático. Alfabetizar a população urbana e letrada de 15 a 35 anos era o objetivo inicial, mas a partir de 74 voltou-se também para os jovens de 14 anos. A concentração de esforços na primeira faixa etária fora justificada pela sua importância produtiva e na segunda pela necessidade de aliviar a primeira série do ensino regular de primeiro grau, congestionada por excesso de alunos novos e repetentes. A atuação típica do Mobral desenvolveu-se através de 4 programas. 1. Alfabetização funcional, com 5 meses de duração e 2 horas diárias de aulas, em postos onde os alunos eram escolarizados sob a direção de monitores. 2. Educação integrada, com 12 meses de duração, posteriores à alfabetização, compreendendo as primeiras séries do ensino de primeiro grau. 3. Desenvolvimento comunitário, com 2 meses de duração. O objetivo de induzir os alunos a participar de empreendimentos de interesse comum. E 4. Atividades culturais, desenvolvidas segundo formas não escolares, sem prazo determinado, pretendendo a ampliação do universo cultural da população atingida. Desde sua criação até o fim de 77, a estatística do Mobral indica terem sido alfabetizados 11,2 milhões de pessoas, fazendo baixar a taxa de analfabetos no país para 14,2%. Esses dados têm sido questionados por outras agências governamentais. Resultados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio, o PNAD, da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, relativo a 1976, dizem ser 24% a proporção de analfabetos entre os maiores de 10 anos, pouco abaixo da taxa encontrada em 1973, de 28%. A Fundação Mobral foi presidida por capelão, banqueiro, economista, engenheiro. Talvez isso possa ser um indicador da sua ineficiência, tendo sua comprovação através dos resultados do censo de 1980, que revelaram um aumento de 540 mil pessoas no número absoluto de analfabetos de 15 anos entre 1970 a 1980. Nessa época, os críticos já diagnosticavam que a entidade estava alfabetizando poucas pessoas em relação a metas propostas. Além disso, as taxas de evasão e de regressão ao analfabetismo eram muito altas. Apenas 15% dos alunos do Mobral chegavam ao fim do curso de alfabetização. E o percentual que regredia ao estágio anterior era sempre alto.
qualquer que fosse o método de estimativa. A Unesco, órgão da ONU responsável por projetos ligados à educação e à cultura, recomendavam que o programa de alfabetização deveria ser funcionais, isto é, estar vinculado à vida produtiva dos educandos. Recomendava ainda que a duração mínima desse programa fosse de 8 meses, e depois desse período deveriam ser desenvolvidos programas de continuação do processo educativo. No entanto, os cursos de alfabetização promovidos pelo Mobral tinham, em princípio, a duração de 3 meses, posteriormente aumentado para 5 meses. Além disso, a adoção de programas de continuação no processo de alfabetização foi tardia e nem sempre os cursos de educação integrada atingiu a população recém-alfabetizada. No governo Sarney, a política educacional teve como principal diretriz a garantia de acesso ao ensino básico, considerando como um direito social. No caso do ensino supletivo, a orientação expressa era de redimensionar as modalidades supletivo e especial, constando como um dos 8 programas apresentados no plano. O programa Ensino Supletivo previa a ampliação da oferta de cursos com metodologia diversificada, de modo a prevenir e minimizar os efeitos de regressão ao analfabetismo. Essa orientação confirmava as críticas que vinham sendo dirigidas ao Mobral, e naquele contexto já estavam sendo endossadas pelos próprios pesquisadores do órgão. Ainda no primeiro semestre de 85, a equipe técnica atuava junto ao presidente Sarney, desenvolveu um breve debate sobre o tipo de intervenção que o governo deveria adotar com relação ao Mobral. Percebemos que o Mobral partiu de uma visão de mundo pré-determinada, pois seu objetivo era previamente definido pelo Mobral Central, não dando oportunidade aos profissionais da educação de discutir os caminhos mais viáveis para executar tal projeto. Evidentemente, tais objetivos não se confirmaram e o Mobral seguiu o seu descaminho até o ano de 85, que, com o decreto número 91.980 do mesmo ano, de 25 de novembro, determinou a extinção da Fundação Mobral. Em seu lugar, foi criada a Fundação Nacional de Educação de Jovens e Adultos, que ficou conhecida pela sigla EDUCAR, quando foi extinto.